Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí um debate cara a cara, jogador por jogador, quem é melhor entre Palmeiras e São Paulo. As duas equipes fazem o clássico de hoje pela Campeonato Paulista 2026 na Arena Barueri. Vamos trazer aí o Massini, o Arnaldo, o Tirone debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje. Sintético ainda assim. E olha como foram os últimos choque reis. Olho na tela. Desde 2003, está lá embaixo, ó, Palmeiras 1, São Paulo 2, lá no Allianz Parque, lá no canto 23. Lá de baixo. 2023, né? 2023. Depois, depois teve Palmeiras 5, São Paulo 0. Dorival Júnior Feeling. Dorival Júnior. Lucas Moura e Rames desfilando. Exatamente. O jogo que o Textor considerou suspeito, lembra disso? Isso. Aí teve Aliás, o Textor acabou com o Botafogo. Acabou. Pois é. Ganhou duas Vira taças. SAF que resolve. Meu Deus. Aí tivemos aquela Supercopa, né, que empatou no tempo normal e o São Paulo venceu nos pênaltis. Eu vou falando do técnico do São Paulo, porque sempre foi o Abel. Tá bom, ver isso. E o São Paulo, dos rivais, foi o que menos trocou, pra você ter uma ideia. Aí no Paulista, era São Paulo, Carpini. São Paulo 1, Palmeiras 1. Zubeldia. Não, Carpini. São Paulo 0, Palmeiras 0, já no Brasileirão. Zubeldia. Palmeiras 2, São Paulo 1. Zubeldia. Palmeiras 0, São Paulo 0. Zubeldia. Palmeiras 1, São Paulo 0. Zubeldia e Flávio de Souza. Foi a semifinal do Paulistão, aquele do pênalti do Vitor Roque. Palmeiras 1, São Paulo 0 no Allianz. Não, lá em Barueri, primeiro gol do Vitor Roque no finalzinho do jogo. Primeiro gol do Vitor Roque. Não, segundo gol do Vitor Roque para o Palmeiras, o gol do Vitor Roque no final. Isso aí. E Palmeiras 2, São Paulo 2, Palmeiras 3, o jogo lá do Ramon Abate Abel. Crespo com o Ramon Abate Abel. Exatamente. Então aí os últimos 10 confrontos, amplo favoritismo ao Palmeiras, né? Mas não tem disponibilização não, isso aí é coisa da minha cabeça. Na verdade, sim, pelos resultados, acho que o São Paulo tem uma vitória, foi em 2023, é isso? Isso. Né? Mas fora aquele amasso do 5-0, foram sempre jogos parelhos, né? Inclusive o último muito polêmico. Perfeito. Então, tá aí, os últimos choque reis. Massa, é um confronto em que os dois técnicos entram, não no mesmo nível de pressão, mas pressionadinhos. O Palmeiras precisa vencer, a torcida está meio pé da vida com o Abel, o Crespo nem se fala, precisa vencer porque precisa salvar o time do rebaixamento, enfim. A questão do Abel, ela transcende esse início de ano, né? Tem muito de 2024 e 2025 que está aí e que acho que não vai ser contra o São Paulo que ele vai conseguir fazer o time jogar mais futebol. A questão está focada no campo e bola, né? Pouquinho que a gente viu contra o Mirassol, os dois outros primeiros jogos não foram jogos de se chamar a atenção. Agora é outra história, a jabuticaba mais doce, né? Clássico, né? E vai voltar a tropa de choque. Tem condição, não tem condição, vai estar tudo lá para jogar. Deve ser Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e o Piquerez. Aí eu tenho uma dúvida, o Marlon e o camisa 8 eu tenho dúvida se vai ser o Larson ou o Luiz Pacheco, né? E também tenho dúvida entre o Maurício e o Então vamos Andrés. colocar na tela aí, o provável Palmeiras, então, pra gente ir falando, mas pode falar. Tenho essas dúvidas, e aí na frente é o Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? Os três vão jogar. Existe o torcedor do Palmeiras está muito preocupado com a falta de variações táticas do time, aquilo que o time não consegue entregar quando é bem marcado, as dificuldades que o Palmeiras tem quando a bola é dada a bola a ele, né? Quando o Palmeiras tem a bola para jogar, normalmente, se bem marcada a saída pelo lado, o Palmeiras sofre pra caramba. Geralmente a bola sobra no pé do Gomes, que é o que menos tem facilidade de um jogo curto.
A bola dele melhor é a longa, e aí é longa, bola longa, chutão, enfim, a galera pega como quiser, né? Então, são coisas que a gente precisa ver, né? Notícias lá no México de que tem um avanço aí com relação ao América do México contratar o Veiga, não tenho nada com... Falei agora com o Léo Barbieri lá do nosso palestra, ele está assistindo a gente, um abraço para você, cara. O Léo é mais ou menos meu chat GPT com relação à contratação, que eu sempre faço consultas para ele, né? Então, a questão está assim, pode ser o Veiga sair com o empréstimo com compra garantida no final, numa casa de 10 milhões de dólares, enfim, não tá ainda resolvido isso. Já saiu o Aníbal, já saiu o Mikael, já saiu o Facundo e chegou o Marlon. Sim. Então, para o jogo em si, é o que eu falo, é campo e bola. Porque daqui a pouco vai ter o Evangelista, vai ter o Paulinho e não tem mais desculpa, sabe? Não tem mais... Se a gente observar o Palmeiras, se ele não for competitivo, correr o dobro com o adversário e marcar mais que o adversário, ele vai ter dificuldade no jogo. Além disso, é preciso um pouco mais agora. Mais, né? Preciso fazer mais. É preciso que o time acerte os passes lá de trás. É preciso que a construção do jogo aconteça. É preciso que o Palmeiras tenha um cara a mais no meio-campo, para quando for sair jogando, os volantes não precisarem ficar tão recuados, né? Enfim, tem questões que estão direta e exclusivamente no colo do treinador. Não tem nada a ver com manager, eu vendi 2 bilhões, ganhei 100 milhões, acabou essa história. Essa história vai ficar, se você insistir nisso, vai ficar falando disso, não pega nada, tá? Certo? Então, tomando de 4 no Novo Horizontino, nem do pênalti patético que aconteceu em cima do Alan, você pôde falar, porque somou de 4, né? As coisas, a meu ver, não estão dissociadas, isso passou batido, né? Foi pênalti, foi muito pênalti. E o VAR era o VAR daquele Corinthians e Palmeiras que teve o VAR manual, né? Então eu vi, foi pênalti. Não foi pênalti no Dudu, manda voltar o pênalti daquela final do estadual. Então, está em cima do Abel, produção, time jogando bola. É isso. Bom, do outro lado, vamos dizer que a coisa não está muito boa. Aliás, deve estar bem pior pro lado do São Paulo. Eu acho o São Paulo o adversário ideal para o Palmeiras nesse final de semana, por uma série de circunstâncias. A mobilização já ocorre por si só, num clássico do Palmeiras, né? E do São Paulo, só que o jogo é na casa do Palmeiras, torcida única e tudo mais. Talvez tudo que viesse, se fosse o Corinthians, diferente. O Corinthians é pedra no sapato do Palmeiras nos últimos tempos e causaria um desconforto gigante no Palmeiras enfrentar o Corinthians nessa situação. Se fosse o derby no sábado, em vez do choque rei. Qualquer outro time do interior não teria a mesma... Então, acho que para o Palmeiras, ainda mais pela fase do São Paulo, as questões do São Paulo caem como um adversário ideal. No lado do São Paulo, diferentemente do Abel, o Crespo ele não está pagando o ano passado, ele está pagando esse ano, sobretudo. Uhum. Caiu o presidente, as coisas extra-campo estão deixando de ser uma muleta. Ele começou a se expor demais nas entrevistas a partir desse ano. E ele vem de um jogo em que a estratégia foi completamente equivocada, com uma assinatura no final desastrosa que provocou a derrota e a cola na zona de rebaixamento. A grande probabilidade matemática é o São Paulo entrar para jogar contra o Palmeiras já na zona de rebaixamento. Se acabar o jogo perdendo, ele vai continuar na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas. E eu falei isso desde o começo, não, alarmista, não sei o que lá. O São Paulo, nesse Paulista, corre um risco gigante de cair, porque a tabela é uma sacanagem feita pela federação. Ninguém no São Paulo se atentou a isso. Então, o time é o que visita o Mirassol, visita o Corinthians, visita o Palmeiras. Então, se ele falha numa das partidas poucas obrigatórias em casa, ele corre um grande risco de cair. E ele falhou. Ele perdeu para a Portuguesa.
Então o São Paulo está nessa situação. Sendo que, o Massa nem falou, mas ele já tinha alertado, antes mesmo do Abel se colocar nessa situação, antes dos 4-0, que a situação do Abel não é exatamente para o Paulista, é para a temporada, pelos títulos grandes que começam a ser disputados a partir de quarta-feira na Arena MRV, no caso do Palmeiras, e para o São Paulo contra o Flamengo. Cara, o São Paulo esquece, a semana vai ser paulista, porque a corda está no pescoço. Então a semana é o Palmeiras e o Santos depois. O Flamengo no Brasileiro a prioridade passa a ser o Paulista. Não para ganhar, para não cair no Paulista, que é uma das poucas coisas que resta ao São Paulino. Com um detalhe em relação ao Crespo, que o Abel não tem. O sucesso da categoria de base, que no ano passado fazia a mesma pressão no Zubeldia, só que o Zubeldia era a questão... Lembra quando o Zubeldia foi para o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras, depois de ter passado por Brasília? Empatado os 2 jogos, porque o Casares vendeu o mando? Sim. Então ele chegou contra o Palmeiras com a faca no pescoço, sem poder aproveitar os seus jogadores mais velhos, porque o Lucas não joga no sintético, não vai jogar de novo. O Oscar não jogava no sintético. E o Caleri, pelo jeito, vai, mesmo que seja para ficar no banco, mesmo que seja para estourar o joelho de novo, porque a situação exige. Dessa vez, não é para a pressão que o Zubeldia vivia para... Olha, se você não se classificar para as finais do estadual, você está ferrado. Não, é para não cair. O São Paulo não vai se classificar para as finais do estadual. Isso já está na conta. Então, é uma preocupação maior. E o sucesso da molecada na Copinha, que também impressionava o Zubeldia, a mesma situação, com o mesmo Alan Barcelos, com outro time, coloca, mesmo que o Crespo esteja aproveitando mais a base do que o Zubeldia, porque está tendo um rodízio de jogadores, coloca lá, o São Paulino, que foi em 25 mil pessoas na quarta, foi em 23 na quinta, contra o Ibrachina, e é um torcedor hoje que se envolve mais com a base, sente mais prazer, inclusive de resultado, com a base do que com o profissional. Então o Crespo se colocou nessa situação. O Alan Barcelos foi sombra para o Zubeldia, hoje ele é sombra para o Crespo. Ele está em mais uma final de Copinha. E o São Paulo, que adora o gramado sintético, mas não tem força para fazer uma campanha contra o gramado sintético, vai jogar o final de semana em 2 gramados sintéticos. Vai jogar em Barueri e vai jogar no Pacaembu, naquele lixo que virou o Pacaembu. O Pacaembu sempre foi a final da Copinha. Por que vai continuar sendo a final da Copinha se não é mais Pacaembu? O Corinthians e o Palmeiras só jogaram em casa a final porque o Pacaembu estava em reforma e não tinha um alvará quando o Corinthians foi jogar contra o mesmo Cruzeiro, por sinal. Mas o São Paulo é aquele que não vai jogar no seu estádio a final. E deveria jogar no seu estádio a final da Copinha. O São Paulo deveria jogar contra o Cruzeiro no Morumbi a final da Copinha, como os outros rivais fizeram. O Palmeiras saiu da fila da Copinha jogando no Allianz Parque. Não foi no Pacaembu, não, onde ele perdeu para o Santo André, perdeu para um monte de time. Então são detalhes que ninguém cuida no São Paulo. O São Paulo é fraquíssimo no bastidor. E, além de tudo, na calada da noite, 23 horas, F5 na escala de arbitragem, quem veio? Candansan. E aí é uma prova. Quem que é Matheus Candansan? Como é que ele apareceu para o futebol? Pode repetir o quadro aí dos Choque Reis. Foi lá no Paulista, um jogo que o São Paulo jogou melhor, com o Carpini. Saiu na frente. Ele inventou um pênalti de soco do Rafael, que socou a bola e tal. E ele não expulsou o Richard Hill numa entrada criminosa. Aquele jogo, ainda era o Casares, ainda era o Belmonte, foi o dia que eles foram para cima. E as arbitragens de São Paulo e Palmeiras estão no DNA desses últimos confrontos. O último jogo foi do Ramon Abate Abel. O anterior foi Flávio de Souza. Certo? Então, tem que ter um cuidado com esse jogo especial. E quem tem que apitar são os melhores, e não os que estão sendo testados. E vai ser o Matheus Candansan. Né? Por incrível que pareça, vai ser o Matheus Candansan. Mas o São Paulo é o café com leite do futebol brasileiro. É o Matheus Candansan? Fazer o quê, né? E o São Paulo está no fazer o quê desde o começo da temporada. Muito bem, Rafael. E aí?
O Palmeiras é o favorito, né? Apesar da derrota contra o Novo Horizontino, 4-0 no último compromisso do Campeonato Estadual, mas devido a esse momento político que vive o São Paulo, semelhante ao do Corinthians recentemente, coloca o Palmeiras como amplo favorito. Infelizmente é ruim dizer isso, né? Como amplo favorito, mas é o São Paulo, que eu vou usar o discurso do Luciano contra o Mirassol, vai ser um ano dificílimo, é um São Paulo conturbado, jogador querendo sair, que é a questão do Alisson. Então, e até pontuando o que o Arnaldo disse, é triste pegar o discurso do Arnaldo e falar que o São Paulo hoje, infelizmente, é o café com leite na questão política. Um São Paulo que, no início dos anos 2000, cara, era o melhor time da América do Sul, era o time mais organizado. Politicamente era um exemplo, era vitrine. E olha como o São Paulo acabou tendo aí essa queda nos bastidores, né? É triste. Mas o Palmeiras, que precisa dar uma resposta muito forte para sua torcida, né? O Abel, principalmente, tem que vencer e tem condições de conseguir um bom resultado. Como vou dizer, uma questão que o Palmeiras vai ter que enfrentar. Não sei se o São Paulo vai conseguir se aproveitar disso, né? A torcida estará naturalmente meio impaciente se o time do Palmeiras não jogar bem, torcida única, aquela coisa tal. Já teve vaia pro Abel lá, enfim. Tem a baixa procura de público, viu? Barueri, né? Baixíssimo, né? Olha... Não é só porque é Barueri, não. Tem a ver mais com a questão envolvendo o Palmeiras mesmo, qualidade do jogo. O Abel. O Abel e tal. Vamos colocar na tela aí ele, preparem-se. Cara a cara do Choque Rei. Vai ser o quê? 11-0? Vamos ver. Muito bem. Quem que vocês escolheriam para o seu time? Carlos Miguel ou Rafael? Rafael, começa com você. Gostaria muito de votar no meu xará, porque ele é fundamental para o São Paulo. Mas o Carlos Miguel, tecnicamente, é melhor. Eu também vou no Carlos Miguel. Eu também. Arnaldo. Rafael. Rafael, é? Sem nenhuma empolgação. Carlos Miguel, para mim, é uma interrogação gigante. Kelvin ou Mike? Isso aí é difícil, hein? Escolher isso aí. Kelvin, né? O Mike me surpreendeu, assim, porque ele fez uma boa copinha, principalmente na final contra o Corinthians no ano passado. Me chamou a atenção. Eu pensei que ia ter uma sequência boa no São Paulo. Ia despontar de fato. Mas eu vou de Kelvin. Arnaldo? Kelvin. Também vou de Kelvin, mas eu gosto do Mike. Eu acho que ele tem uma característica de jogador jovem que é rara. Ele não se intimida, ele vai pra cima, não tem problema. E como diria o outro, o Marcinho gosta de botar aquele chapéu, é um lateral construtor. Lateral construtor. Um lateral que arma jogadas, não é só um corredor. Tá? Esse é sempre polêmico e eu não acho que é tão favas contadas assim. Não tem nem comparação. Gustavo Gomes ou Arboleda? Porra, Gustavo Gomes sentado, em pé, dando volta, pirueta. Gustavo Gomes, pra mim. Eu já falei que o Arboleda sentado é melhor que qualquer zagueiro sul-americano, mas eu coloco ele de pé hoje. Sentado ele tá ficando mais velho, mas eu volto no Arboleda. Rafael, olha a bucha. Eu vou de Gustavo Gomes, cara. Zagueiraço, multicampeão pelo Palmeiras. Assim, da minha geração, recentemente, é um dos mais técnicos que eu já vi, cara. Eu vou no Gustavo Gomes, mas só pra chamar os universitários. Você tá... Aliás, então aí eu vou no Arboleda. Eu vou no Arboleda só pra chamar os universitários e deixar a bucha com eles. Gustavo Gomes ou Arboleda, universitários? Arboleda. Fala sério. Isso é consenso? Mutuou. Agora vocês vão ter que tirar foto depois aí com esse negócio. Vão ter que tirar foto. Assim pode fazer. O Cine e o Rafael têm direito de fazer assim. Você percebe que o São Paulino não tem essa coisa, não pode botar verde, porque quando é cara a cara Corinthians e Palmeiras, você não pode botar verde. Isso é invenção do... Tudo bem, pode botar verde no Arboleda. Murilo ou Sabinão? É isso. Que é isso? Murilo, né, velho? Sabino. Hã? Sabino. Rafael. O ano passado inteiro do Sabino foi melhor que o do Murilo, inteiro. Já dizia o Zagallo, né? Aí sim fomos surpreendidos novamente. Sabino. Rapaz. Vou de Murilo. Eu também vou de Murilo pra compensar o outra zaga ali. Murilo. Piquerez ou Wendel? Cara, é o Piquerez, mas pelo que o Wendel não joga. Exato. Porque o Piquerez não tá jogando nada.
Piquerez, certo? Piquerez. Rafael. Piquerez. Martinez ou Alan Franco? Qualquer um ficou- ganha no ficou São Paulo. esquisito, né? Porque aí se o São Paulo adotar a linha de voltar a adotar a linha de 3, aí fica aquele emparelhamento meio... Mas no caso dessa comparação, Alan Franco. Também acho que é o Alan Franco. Também acho. Alan Franco. Marlon Freitas ou Bobadilla? Marlon Freitas. Marlon Embora Freitas. o Bobadilla esteja jogando bem há algum tempo. Eu vou um pouco na contramão, o Bobadilla, pelo momento do São Paulo. É mesmo, é? É. Eu vou no Marlon Freitas. Esse é bom também, hein? Maurício ou Danielzinho? Um é água de salsicha, o outro corre e marca. Danielzinho. Difícil, o Maurício Cedo, né? oscila demais, né, cara? O Danielzinho está vendo agora num time grande, né? Mas começou bem. Mas vamos botar o Danielzinho. Danielzinho. Então tá, eu vou no Danielzinho também. Olha. Alan. Interessante agora, hein? Esse Aí é é bom, bom, esse aí é é bem bom. Alan ou Marcos Antônio? Ah, eu vou no Alan, né, cara? Alan decide Alan. o jogo, né, cara? Eu vou no Alan também. Você, Rafael? Alan, mas com ressalva ao Marcos Antônio. Também, que é o momento Deu dele. azar o Marcos Antônio, né? No enfrentamento. Mas Se ele tivesse com o Maurício, talvez ele vencesse. Imagino É. eu. Sim, Esse é bom também. Flaco Lopes ou Luciano? É bom. Flaquito. Mas acho o Flávio Lopes no auge, mais técnico e tal. Mas o Luciano, um dos melhores jogadores do São Paulo, mas Flávio Lopes. Rafael. agora complicou, hein? Retrospecto em clássicos. O Flávio Lopes faz fazia gol gol também no clássico, São Paulo, desde que ele só fazia gol de cabeça. Mano, Flaco. Vou no Flaco também, mas com menção honrosíssima ao Luciano. Bom, Vitor Roque e Tapia, É Vitor Roque. né? Aí não tem muita discussão. E acho que Abel Ferreira e Hernan Crespo. Como é que você falou? O Abel só perdeu um cara a cara pro Felipe Luiz na vida. Acho que é isso. Vamos ver, em 2026 tá chegando aí, hein? O Brasileirão tá chegando aí. Eu surpreender confesso, eu alguém? tenho dúvidas. Ah, não. Quê? Que isso? Tenho dúvidas do momento do Abel. Aí o momento. Eu vou votar Meu nele. Deus. Vou votar nele. Mas Eu eu votei. gostei dessa ressalva. Mas a questão do Crespo depende do critério. Cara, é assim, ó. Cozinheiro, o chefe de cozinha é uma coisa. O cozinheiro é outra. Aham. Entendeu? O cozinheiro, cara, ele vai lá. Eu adoro comer, almoçar em boteco. E eles fazem aquela comida naquele panelão, sabe? É bom, né? Arroz, feijão. Esse é o cozinheiro, é o Crespo. O Abel é chefe. E a comida precisa ser boa. Precisa ser diferente. Precisa ter iguarias. Um tempero Precisa- diferenciado. Isso aí, coisa que só o Arnaldo conhece. Eu acho que o Abel não sabe fazer nem bacalhau, cara. Só sabe fazer um prato. Então. Vamos ver se ele aumenta Aí, o repertório. essa que é a questão. Se fosse o normal Gustavo Gomes vencer o Arboleda, aí nós teríamos dois caras do São Dois Paulo. caras E do São Paulo. olha lá. E olha lá, Olha lá. exatamente. Bom, printem. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí os jogos de hoje, né? Os principais jogos de hoje. Teremos São Bernardo e Mirassol pelo Campeonato Paulista, Ponte Preta e Noroeste, Palmeiras e São Paulo pelo Paulista. Pelo Carioca, Botafogo e Bangu, Campeonato Gaúcho, São Luís e Ipiranga, Avenida e Novo Hamburgo, Guarani de Bagé e Inter de Santa Maria. Aí Campeonato Mineiro, Norte e Pouso Alegre, o RT e Itabirito, Uberlândia e América. Aí Campeonato Paranaense tem bastante jogos aí no dia de hoje. Campeonato Baiano, Jacuipense e o Galícia. Aí Campeonato Goiano, Campeonato Pernambucano, Sport e Vitória, Imperatriz e Maranhão, pelo Campeonato Maranhense, pelo Campeonato Paraense, Remo e Bragantino, Águia de Marabá e Santa Rosa. Aí Campeonato Potiguar, América de Natal e ABC, é clássico. Campeonato Alagoano tem clássico também, CSA e CRB. Aí Campeonato Brasiliense, Mato Grossense, Paraibano, clássico Botafogo e Souza. Campeonato Piauiense, Campeonato Sergipano, Sul Mato Grossense, Acreano, Amazonense, Capixaba, Rondoniense, Rorainense, Tocantinense, aí Paulista 2 e também tem muitos jogos aí pela Europa, Campeonato Inglês, Espanhol,
dia de final de semana, assim, sábado e domingo, são muitos jogos aí pelo Brasil e o mundo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.